noite. Bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Monte Hermon, em Mussurungaon, Salvador, Bahia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Bem-vindo a nossos canais digitais, bem-vindo ao nosso Facebook, Instagram, YouTube. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando pelas nossas mídias digitais. Não esquece não, viu? Dá aquele joinha, dá aquele like e compartilhe. Pegue aí a descrição e compartilhe o nosso link, compartilhe com sua família, compartilhe via WhatsApp, compartilhe o máximo que você puder para divulgar mais as nossas mídias digitais. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E não esquece não, viu? Dá o like lá e nos ajude a divulgar nossas mídias sociais. Nós estamos com o objetivo de alcançar 1000 inscritos no nosso YouTube. Então, compartilhe lá e nos ajude. Vamos orar um pouquinho, amados? Que Deus abençoe. Convida aí sua família, junta seu lar aí, chama aí seu parente para orarmos um pouquinho ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Reúne a família aí toda, seja no quarto, seja na sala. Vamos orar ao Senhor? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer. Muito obrigado, Deus, porque bom é servir ao Senhor. Bom é estar diante de Ti, Jesus. Bom é estar servindo ao Senhor de dia e de noite. Bom é estar diante do Senhor. Meu Deus, o que nos pode fazer o homem? O que nos pode fazer coisa alguma? Nada, Senhor. Não devemos temer nada, não devemos temer nada disso, porque bom é estar diante de Ti e servindo ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe todos que estão nos acompanhando agora pelas nossas mídias digitais, abençoe de forma poderosa. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, que o Senhor abençoe os lares, que o Senhor abençoe os que estão acompanhando, que o Senhor abençoe, meu Deus, aqueles que estão divulgando agora, que o Senhor derrame bênçãos. Esse que está sentado no sofá, que está no quarto, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe de forma poderosa esta família, este lar que abriu as portas para nos ouvir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus que está no livro de Salmos, o Salmo 27, verso 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Em tempos difíceis, em tempos de angústia, em tempos de problemas, não devemos temer. Devemos tão somente confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar hinos ao Senhor, vamos adorar o Senhor com nossa adoração, com a nossa música, vamos cultuar o Senhor. Que Deus abençoe, vamos adorar. Te convido agora neste momento a adorar ao Senhor com a música. Que Deus abençoe, vamos adorar. Apareça
abençoado. E dando continuidade à adoração ao Senhor, eu quero convidar você aí a estar entregando os dízimos e as ofertas ao Senhor. E antes, eu peço que você abra a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Confie nesse Deus. E os números das contas bancárias aparecerão aqui na tela, pois vocês podem estar entregando através do depósito e também da transferência bancária. Ou, se você tiver alguma dificuldade em ir até a congregação, vocês podem estar ligando para o número que aparecerá aqui na tela, tá certo? Pois temos pessoas disponíveis em ir até a sua residência recolher o seu dízimo e as suas ofertas, tá bom? Que Deus vos abençoe e que nós continuemos em adoração. Amém? Eu te convido nessa noite para estarmos juntos adorando ao Senhor. Glória a Deus. Ele é a nossa fonte de vida. Don't you
nós já dizimamos e ofertamos. Vamos ouvir uma palavra poderosa. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje nós retornaremos ao estudo de Gênesis, capítulo 39, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Nós estamos considerando a história de José, desde o momento em que ele é sabotado por seus irmãos e vendido àqueles mercadores ismaelitas que o levam ao Egito. Lá no Egito, ele é colocado para trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E nós vimos semana passada que a mulher de Potifar, ela faz a José uma proposta indecorosa para que ele se deitasse com ela. E nós terminamos vendo que José fugiu da presença dela e acabou deixando as suas vestes nas mãos dela e, segundo diz o verso 13, fugiu para fora. Então nós vamos continuar a leitura hoje do capítulo 39, agora do 14 até o 18. Convido os irmãos então aí a lerem comigo. Diz assim, Gênesis 39, do 14 até o 18. Então a mulher de Potifar chamou os homens de sua casa e disse-lhes, Vede, meu marido trouxe-nos o hebreu para escarnecer de nós. Ele veio até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou suas vestes comigo e saiu, fugindo para fora. Ela pôs as vestes dele perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras. Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Aconteceu que, levantando eu a voz e gritando, ele deixou suas vestes comigo e fugiu para fora. Amém? Vamos orar. Pai, estamos aqui, Senhor, essa noite para aprender da Tua palavra, para ouvir a Sua voz, para compreender a Sua vontade para as nossas vidas. Por isso rogamos o Teu Espírito e é em nome de Jesus, Teu Filho, que te pedimos. Amém. Amém? Irmãos, aqui fala uma coisa interessante. O verso 14 diz que a mulher de Potifar, ela inescrupulosamente, vejam a atitude dessa mulher, ela inescrupulosamente, ela usa de uma estratégia para deixar o seu esposo preso àquela versão que ela estava criando. O que é que ela faz? Ela, antes que Potifar chegue à casa, ela espalha a mentira. Veja aí no verso 14 que antes de Potifar retornar, ela já tinha espalhado aquela falsa notícia aos homens que trabalhavam na casa. O verso 14 diz assim, chamou os homens de sua casa e disse-lhes, Vede, meu marido trouxe-nos o hebreu para escarnecer de nós. Ele veio até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Então aquela mulher, irmãos, maliciosamente, inescrupulosamente, inventou aquela história e espalhou aquela mentira entre os funcionários de seu marido, antes mesmo que seu marido chegasse a casa. No verso 15, ela continua contando essa mentira para os servos da casa. Ela disse, aconteceu que, ouvindo eu que ele levantava a voz e gritava, deixou suas vestes comigo e saiu, fugindo para fora. Agora vejam, irmãos, que mulher ardilosa. O verso 16 diz que para criar um cenário, né, de toda aquela mentira, o que é que ela faz? Antes de Potifar chegar ainda, ela coloca as vestes de José, que ela que tinha arrancado, perto dela e fica esperando Potifar chegar. O verso 16 diz ali, ela pôs as vestes dele, de José, perto de si, até que seu senhor viesse à sua casa. Então vejam, irmãos, que aquela mulher ela criou um cenário. Ela criou a mentira, depois espalhou a mentira entre os funcionários, antes que Potifar chegasse, e depois ainda preparou o cenário.
né? A Bíblia fala aqui no verso 16 que ela coloca as vestes de José do lado dela e fica esperando Potifar chegar. Bem, o verso 17 diz então que quando Potifar chegou, ela falou-lhe conforme as mesmas palavras. Veio a mim o servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim. Aconteceu que, levantando eu a voz e gritando, ele deixou suas vestes comigo e fugiu para fora. Então agora ela conta a mentira ao seu esposo Potifar, que não estava em casa no momento. Mas, irmãos, a situação que ela criou deixava Potifar numa situação embaraçosa. Por quê? Porque Potifar, ao que tudo indica, era um bom homem. E Potifar conhecia José e a personalidade de José. O verso 3, que nós lemos semana passada, 39:3, diz que Potifar percebia que José era um homem de Deus, que o Senhor estava com ele. Então aquela mulher de Potifar, ela sabia que o esposo dela tinha muita confiança em José. E era capaz, se aquela conversa ficasse só entre eles ali, era capaz até que de alguma forma Potifar chamasse José para uma conversa para esclarecer a situação e botar em pratos limpos. Mas ela criou uma situação que Potifar não tinha escolha. Porque todos os funcionários da casa já estavam sabendo do que José tinha feito. Ela criou um cenário para tudo aquilo. Então Potifar, quando chega em casa, ouve a versão dela, ele teve que tomar uma decisão. O verso 19-20 mostra qual foi a decisão que Potifar tomou. Diz assim: aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe dissera, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. O senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele esteve na casa do cárcere. A casa do cárcere aqui, irmãos, na verdade é a prisão, né? Era a prisão. Mas notem, irmãos, que a Bíblia fala aqui no verso 19, que depois que Potifar ouviu as palavras da mulher, ele ficou irado, mas ele não procurou fazer justiça com as próprias mãos. Ele poderia se sentir tentado a isso, não é verdade? Por quê? Porque Potifar era um homem rico e ele era o chefe da guarda de Faraó. Ou seja, depois do Faraó, era ele que mandava em toda a guarda do Egito, em todos os exércitos do Egito. Potifar podia se sentir tentado a fazer ali justiça com as próprias mãos e acabar com aquele hebreu, né, com José, ali mesmo. Mas a Bíblia fala no verso 20 que, ao invés disso, Potifar entregou José à prisão, no lugar onde estavam os presos do rei, onde eles ficavam encarcerados. Assim ele esteve ali na casa do cárcere. Irmãos, dois motivos aí nos levam a crer que Potifar não tentou fazer justiça com as próprias mãos por dois motivos. O primeiro motivo talvez seja porque Potifar conhecia muito bem José. Mesmo tendo que tomar aquela atitude, ele sabia que na cabeça dele ele entendia que as coisas não se encaixavam, não era possível. Um homem de Deus, um homem que o Senhor estava abençoando, né, que tudo que José fazia prosperava, de repente ter uma atitude dessa. Então, a gente mais ou menos pode entender de que na cabeça de Potifar, né, alguma coisa não estava se encaixando. E outra coisa, ele conhecia muito bem a mulher que ele tinha. Então ele provavelmente evitou fazer justiça com as próprias mãos, né, e falar, não, vou entregar à prisão e vou dar tempo ao tempo para que as coisas se esclareçam. E o outro motivo, irmãos, mais importante, e esse eu tenho certeza de que foi por isso, é porque por várias vezes o livro de Gênesis fala que Deus estava com José. Essa expressão, só no capítulo 39, nós vamos ver 4 vezes essa expressão, Deus estava com José.
Então, com certeza foi a mão de Deus sobre José para que Potifar não fizesse ali justiça com as próprias mãos, mas para que o encaminhasse à prisão, para que o encaminhasse à casa do carcereiro, né, à casa do cárcere. Bem, do 21 ao 23 agora. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, ou do chefe dos carcereiros. O carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que devia ser feito. O carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque, olha a expressão de novo, o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo o que fazia. Aí você talvez pergunte, mas espera aí, o Senhor estava com José? Mas como? Até agora eu só vi José sofrer. José foi enganado pelos irmãos, foi sabotado pelos irmãos, vai trabalhar na casa de Potifar, faz do bom e do melhor, faz a casa de Potifar prosperar, é um homem íntegro, é acusado de estupro e agora está na cadeia. Como assim o Senhor estava com José? Irmãos, Deus estava com José mesmo ele passando por dificuldades. Nós comentamos isso a semana passada. Não é o fato de você estar passando por um momento difícil que Deus não está com você. Olha o caso de José. José foi vendido como escravo, passou na casa de Potifar, acusado de estupro e agora na cadeia. Mas a Bíblia fala, Deus estava com José. José, irmãos, ele estava sendo perseguido não por algum pecado ou por alguma maldade que ele havia feito. Ele estava sendo perseguido por andar em retidão. Isso pode acontecer também conosco. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus 5, 10 a 12. Deixa aberto aí em Gênesis que a gente vai voltar, mas vamos a Mateus capítulo 5 e vamos ver do versículo 10 ao 12. Essa lição hoje eu estava dando a Reinaldo, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Está lá em Mateus 5, de 10 a 12. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo falou aqui. Ó. E vejam se não é exatamente isso que estava acontecendo com José. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados. Mateus capítulo 5, verso de 10 a 12. Irmãos, vejam se não é exatamente o motivo pelo qual José estava sofrendo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas e os que viveram antes de vós. Irmãos, o que nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, é exatamente o que estava acontecendo com José naquele momento. José estava sendo perseguido pela mulher de Potifar por andar em retidão. Se ele tivesse feito o que ela queria, ele não estava sendo perseguido. Mas por querer andar certo, por querer fazer a vontade de Deus, ele estava sendo perseguido. É claro que Deus não podia deixar de estar com ele. Porque ele não estava sendo perseguido por pecar, não estava sendo perseguido por praticar algum ato criminoso. Ele estava sendo perseguido por fazer o bem. Isso, irmãos, muitas vezes pode acontecer com qualquer um de nós, né? Quantas vezes você, às vezes, é perseguido no trabalho, até pelo patrão, quando você quer fazer uma coisa certa? Aí o patrão lhe vem lá com a proposta errada, né?
olha, vamos fazer o seguinte, esse saquinho aqui tem 1 quilo, mas na hora que você for pesar, não bote 1 quilo não, bote 950 gramas. Porque de 50 e 50 gramas que sobra, lá na frente a gente ganha 1 quilo. Aí você diz, olha, meu amigo, infelizmente eu não posso fazer isso, porque eu devo obediência relativa a você. Mas a Deus eu devo obediência absoluta. Não posso fazer isso. Aí o patrão faz o quê? Ele persegue. Era exatamente isso que estava acontecendo com José. Ele estava sendo perseguido por fazer o bem, por andar em retidão, por ser justo. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor estava com José. Quando ele foi vendido pelos irmãos ao Egito, né, aos mercadores ismaelitas e depois levado ao Egito, não foi por algo de errado que ele fez, não. Até ali José não tinha cometido nenhum pecado e nenhum erro. Ele estava sendo vítima de injustiça. Continuando então, vamos retornar lá a Gênesis capítulo 39 e vamos continuar aprendendo da história de José. Nós já lemos, né, do 21 ao 23. Agora o que eu quero destacar aqui também no 22 e 23 é o seguinte. Na prisão acontece o mesmo que aconteceu na casa de Potifar. Como assim? Quando José começou a trabalhar na casa de Potifar, Potifar percebeu, diz lá o verso 3, que o Senhor estava com ele e tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. Na prisão acontece a mesma coisa, irmãos. O carcereiro Mor, ele percebe que José é um homem diferente. Percebe que José é um homem de Deus. Percebe que José é um homem que se pode confiar. E sabe o que o carcereiro Mor faz? Algo inacreditável. Entrega as chaves da prisão a José. José, está aqui, ó. Quem vai tomar conta da prisão agora é você. Veja, de preso, ele agora passa a tomar conta da prisão. Ele passa a tomar conta dos outros presos. O verso 22, olha aí o que diz. O carcereiro Mor, ou chefe dos carcereiros, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que tinha que ser feito, ou seja, ele cuidava dos presos, ele alimentava os presos, ele controlava a entrada e a saída dos presos. E ainda diz o 23, o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo o que ele tinha. Então, irmãos, assim é com aquele que serve ao Senhor. Assim é com aquele que serve a Deus. Onde ele esteja, as pessoas percebem que ele é diferente. Se você está num ambiente que as pessoas não percebem que você é diferente, tem alguma coisa errada. Porque o servo de Deus, ele é diferente, as pessoas percebem. Assim como aconteceu com José na casa de Potifar, torna a acontecer de novo na prisão. E agora José era o chefe da prisão. Muito provavelmente, o que é que acontecia? Segundo alguns estudiosos bíblicos, eles falam o seguinte, que José ele cumpriu a sua pena, mas de uma forma diferente dos outros presos. Por quê? Porque ele agora cuidava dos presos. Então, muito provavelmente, durante o dia, ele ficava solto, né? Ali nas dependências da prisão, e à noite ele se recolhia à sua cela, e ali ele passava a noite. A realidade é que ele não saía do prédio da prisão, mas ele tinha lá dentro toda a liberdade, lá dentro ele ficava livre, porque era ele que fazia tudo, ele cuidava dos presos, ele alimentava, ele cuidava das necessidades, aqueles presos que estavam doentes, ele chamava o médico para cuidar, então era José que fazia isso. Bem, antes de passar para o capítulo 40, eu quero destacar aqui o seguinte, o capítulo 39 usa 4 vezes essa expressão, o Senhor estava com José. Verso 2, 39:2, o Senhor estava com José, e ele foi próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3, vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele,
e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Verso 21, o Senhor estava com José. Verso 23, o Senhor estava com José. Então, diante de toda a dificuldade que José passou, Deus estava com ele. Então, irmãos, guarde isso na sua cabeça, viu? Guarde isso no coração. Faça igual Maria fazia quando via as profecias se cumprirem em Cristo. Ela guardava no coração tudo aquilo. Guarde isso no seu coração. Se você está passando por dificuldades, tenha certeza, Deus está com você. Ele não te abandonou. Assim como não abandonou José. E agora no 40 nós vamos continuar vendo sobre as coisas que aconteceram e modificaram a vida de José. 40 nós vamos ler agora, deixa eu ver aqui o verso 1. Aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. Aí fala de homens que pecaram, que cometeram ilícitos. Esses estavam sendo presos por motivo. Veja aí, o verso 40 diz que tanto o copeiro como o padeiro, eles pecaram contra o rei do Egito, que era o faraó. Verso 2 ao 4. Indignou-se o faraó muito contra seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda os pôs a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Esses versículos do 2 ao 4, irmãos, mostram que o faraó ficou muito zangado com aqueles 2 homens e mandou eles para a prisão. E quando eles chegam na prisão, o que é que acontece? Eles são colocados aos cuidados de José. Por quê? Afinal, era José que estava administrando a prisão. Então, quando eles chegam, provavelmente o chefe da prisão apresenta eles a José. Fala, José, chegaram esses 2 homens aqui. Estão presos, o faraó mandou esses homens descerem aqui ao cárcere, você que vai cuidar deles. Versos 5 ao 7. Ambos, aqui está falando do copeiro, né, e do padeiro, ambos tiveram um sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos na casa do cárcere. Veio José a eles pela manhã, olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que está triste o vosso semblante? Bem? 5 a 7, isso. Irmãos, agora fala, o verso 5 fala que naquela noite os 2, vejam só, os 2 tiveram um sonho. Tanto o padeiro como o copeiro. E eles ficaram, diz o verso 6, eles ficaram turbados, né? Eles ficaram transtornados com aquele sonho, ficaram perturbados, querendo saber o significado, porque não tinha sido um sonho comum. Se fosse um sonho comum, eles não teriam essa reação, na verdade. Então deve ter sido um sonho muito vívido, um sonho muito claro, um sonho que mexeu muito com as emoções deles, a ponto deles ficarem turbados, transtornados com aquele sonho. Mas o interessante, irmãos, é a atitude de José. Vejam como José, pelo fato de ser um homem de Deus, ele era diferente. Olha o que diz o verso 7. 6 e 7, né? Veio José a eles pela manhã e olhou para eles. E eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, e com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que está hoje triste o vosso semblante? Irmãos, vejam por que José era um homem diferente. José, ele tinha humanidade. O que é que faz um carcereiro na prisão? Ele nem olha para o preso. O preso está lá doente, jogado no canto, ele não quer nem saber. Você acha que um carcereiro vai perguntar: e aí, como é que você está? Tudo bem? Estou te achando meio triste hoje? Não vai. Mas José era um homem diferente, irmãos. José, ele se preocupava com as pessoas. Então, de manhã, quando ele vai a esses homens, ele olha para os homens, fica observando
E aí ele percebe, veja a sensibilidade dela, ele percebe que eles não estão bem. E se interessa por eles. Pergunta assim, por que está triste o vosso semblante? Eram essas coisas, irmãos, que faziam de José um homem especial. Essa é uma qualidade que o servo de Deus tem que ter. Sabe qual é? Se chama empatia. A qualidade da gente se colocar no lugar da outra pessoa. E era isso que José fazia. José se colocou no lugar daqueles homens e percebeu, olha, eles não estão bem. E ele toma a iniciativa e pergunta a eles, né? Por que está triste o vosso semblante? E nós, irmãos, qual é a nossa atitude em relação às pessoas? Será que nós agimos assim como José? Será que nós somos capazes de nos interessar pelas pessoas, por piores que elas nos pareçam ser? Né? Às vezes uma pessoa na rua, mal vestida, mal cheirosa, pode vir lhe pedir alguma coisa e você simplesmente vira a cara, você às vezes até empurra, né? Sai para lá, sai para lá. Às vezes fica com medo também. Irmãos, a gente tem que olhar para as pessoas. Olha o que o José fazia, ele olhou para aqueles homens. Olhou no fundo dos olhos dele e percebeu que eles não estavam bem. Então nós temos que ter esse mesmo espírito, né? O espírito do homem de Deus. Não estou falando aqui do carcereiro. Estou falando aqui do homem de Deus que era José. Então nós, como servos de Deus, nós temos que nos interessar pelas pessoas, né? E isso vai nos fazer diferente. As pessoas vão dizer, aquele ali é um homem de Deus. Então pensemos bastante nisso, nessa atitude de José. Então o verso 8 diz então que eles se abrem para José. E olha o que eles dizem a José. Eles lhes responderam, tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos, o sonho. Irmãos, no verso 8, José, ele fala de Deus àqueles homens. Aqueles homens ali não conheciam a Deus. Eles trabalhavam na corte de Faraó, eles muito provavelmente também eram egípcios, né? O que eles conheciam de Deus era aquela infinidade de deuses ali do Egito, aquele panteão de deuses, né? Deuses com cabeça de animais, deuses de fenômenos naturais, de estrelas. O Egito tinha muitos deuses, né? Era o que eles conheciam. Mas no momento que eles falam a José, nós tivemos um sonho no ar que interprete, José disse, não são de Deus as interpretações? Conte-me aí o sonho. Então José fala agora para eles que há um Deus que interpreta sonhos. O Deus verdadeiro. Ele não fala, me conte aí o sonho que eu vou interpretar. Olha a postura de José. Me fala aí que eu vou dizer agora o que está acontecendo. Não. Ele fala, não são de Deus as interpretações? Contai-me agora, peço-vos o sonho. Aqueles homens precisavam saber, irmãos, que existe um Deus que está no controle de tudo. E que se eles tiveram um sonho que os incomodava, Deus era capaz de interpretar. Só precisava de um homem para entregar essa mensagem. E esse homem era José. Hoje, irmãos, o que as pessoas estão precisando também é ouvir sobre Deus. Você precisa falar sobre Deus. Semana passada eu nem comentei isso com o Osano, não comentei com ninguém aqui em casa. Eu vou comentar isso em primeira mão aqui com os irmãos. Esses dias de pandemia, a recomendação é que apenas uma pessoa da família vá fazer mercado, né? Então, aqui em casa, eu tirei a sorte grande, aí sou eu que vou fazer mercado toda vez. Aí lá vou eu. Irmãos, chegou no mercado Assim, eu estava na fila do caixa, na outra fila tinha a mulher e o esposo e uma menina com a mãe, né? Aí a mulher e o esposo com um carrinho e no carrinho subsequente tinha a mãe e a filha. E começaram, irmãos, a discutir por causa da posição na fila.
E começaram, e a voz foi se elevando, aquela confusão dentro do mercado. E daqui a pouco uma das mulheres partiu para cima da outra, e aí começou, irmãos, ó. Pau mesmo. Foi, aí abriu, sabe que primeiro abre o clarão, né? Todo mundo se afasta. Aí daqui a pouco chega a turma do deixa disso, né? Aí primeiro todo mundo se afastou, mas depois veio aquela turma, deixa disso, aí começa a separar, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando comigo, que eu estava no outro caixa. Falei, ó, ninguém aí, nenhum dos quatro, na verdade, tem Deus no coração. Ninguém aí conhece sobre Jesus. Ninguém. Porque se um ali conhecesse, irmão, se um ali conhecesse, eu digo para vocês, não tinha acontecido aquilo. Se um daqueles ali conhecesse o que Jesus, nosso Senhor, pregou lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, que nós lemos, isso não teria acontecido. O que as pessoas estão precisando hoje, irmãos, não é de dinheiro, não é de remédio. Elas estão precisando de Deus. Isso José entendia. José disse àqueles homens, não há um Deus, não são de Deus as interpretações. Falou que existe um Deus que é capaz de interpretações. Então nós temos que dizer isso às pessoas também, irmãos, que existe um Deus que é capaz de resolver os seus problemas. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É disso que as pessoas precisam. Mas voltando, vamos à leitura agora do 9 ao 13. Então contou o copeiro Mó, o chefe dos copeiros, seu sonho a José, dizendo-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Na vide haviam 3 sarmentos, e ela estava brotando. Sua flor saía e seus cachos amadureciam em uvas. O copo do faraó estava na minha mão, e eu tomei as uvas, as espremi no copo e o entreguei na mão de faraó. Então disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó levantará a tua cabeça, te restaurará o teu cargo, e darás o copo de faraó na mão dele, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Então aqui do verso 9 ao 13, nós vemos o sonho que o copeiro teve e a sua interpretação. O que é que o copeiro vê? Ele diz aqui no verso 9 que ele viu uma vide, né, que é a mesma videira, né, ele viu uma videira diante da face dele, e no verso 10 diz que dela saíam 3 galhos, ou 3 sarmentos. E a sua flor saía e seus cachos amadureciam em uvas. E no verso 11 ele diz, o copo de faraó estava na minha mão, eu tomei as uvas, as espremi no copo e entreguei na mão de faraó. José, irmãos, imediatamente, olha que interessante, imediatamente ele dá a interpretação do sonho. Ele diz, os 3 sarmentos, ou seja, os 3 galhos, são 3 dias. Isso significa o quê? Que daqui a 3 dias você vai ser restabelecido ao teu cargo e voltará a servir o copo de faraó. Esse homem deve ter ficado feliz, não é verdade? Aí o outro, ainda é o 14, perdão. Mas José faz a ele um pedido. Veja aí o 14 e o 15. Verso 14 e 15. Lembra-te, porém, de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Tampouco aqui nada fiz para que me pusessem nesta prisão. José fala ao copeiro o seguinte, irmãos, olha, quando você sair da cadeia, lembre-se de mim, fale de mim a Faraó, diga a ele que eu fui jogado aqui nessa cadeia sem culpa. Fale de mim. Irmãos, José tinha tanta certeza de que aquilo que ele, do sonho, da interpretação do sonho, que ele ainda pediu para o copeiro fazer essa gentileza. Ele disse, olha, agora que você vai sair daqui mesmo, quer dizer, ele ia sair daqui 3 dias ainda. Mas José tinha essa certeza da interpretação. Ele disse, quando sair, avise ao faraó, fale de mim para o faraó que eu fui preso injustamente.
ele fez esse pedido. Será que também temos as mesmas certezas, irmãos, das promessas de Deus? Olha que coisa importante. José tinha certeza daquilo que Deus tinha falado para ele. Você tem certeza daquilo que Deus tem falado para você? Você tem certeza que as profecias hão de se cumprir? E que o povo de Deus será salvo, o povo de Deus será resgatado para viver com Cristo? Nós temos que ter essa certeza, irmãos. A fé é a certeza das coisas que não podemos ver. José tinha essa certeza. Aquilo que Deus revelou a José, para José era tão certo que ele ainda pede ao homem: olha, quando você estiver lá, fale com o faraó sobre mim, diga que eu fui preso injustamente. Do 16 ao 18, José interpreta agora o sonho do padeiro. Olha o que acontece. Vendo então o padeiro Mor, que José tinha interpretado bem, disse a ele: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiros. As aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos também são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne. Imagine, irmãos, a reação desse homem com essa notícia, né? O verso 16 diz que quando ele viu, né, que José tinha interpretado bem o sonho do copeiro, né, ele se sentiu animado em perguntar: então interprete o meu. Mas quando José interpreta o dele, a notícia não é boa, não é verdade? A notícia é que, dentro de 3 dias. Então, daqui 3 dias, irmãos, ia acontecer uma coisa com o copeiro e uma coisa completamente diferente com o padeiro. Então, eles ainda tinham 3 dias. Um ia ser restituído ao seu cargo e o outro seria condenado à morte. Aqui eu quero destacar para os irmãos 2 coisas interessantes nessa passagem. Primeiro, José ele não tinha medo, irmãos, de dar o recado de Deus. Sabe? Tem pregador que só gosta de falar coisa boa para as pessoas. Tem pregador que é assim, vai assistir uma pregação, você só vê maravilha. Que Deus vai te restituir emprego, que Deus vai te dar uma casa nova, que você, quando aceitar a Deus, você só vai ter felicidade na sua vida. Mas na hora de dar notícia ruim, tem pregador que tem medo. Se eu falar isso, os irmãos vão se mandar da igreja. Não pode. O pregador tem que dizer: olha, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se você não fizer a vontade de Deus, se você não for batizado, você será destruído. Você não terá galardão com o Senhor. Você não herdará as recompensas. Então isso é interessante na história de José. Ele não tinha medo de dar o recado de Deus. A gente que ensina, irmãos, eu falo a gente porque todo servo de Deus é um professor da palavra. Alguns ensinam lá do púlpito, outros ensinam cantando, como a irmã Lorena, outros têm seus discípulos que estão ensinando a palavra. Não tenha medo, irmãos, de dizer o que a Bíblia fala. Tem que falar. Olha José aí. José entregou a interpretação boa de um sonho para o copeiro, mas para o padeiro ele entregou também. Ele tinha que falar. Nós temos que fazer isso, irmãos. Entendeu? Principalmente, volto a dizer isso aqui, principalmente dentro de casa. Claro que a gente não vai fazer a política do terror, né? Toda hora, olhe, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Claro que a gente não vai usar essa política. Mas a gente tem que avisar a pessoa que o proceder dela, se não corrigido, vai dar nesse resultado. O tempo está escasseando, irmãos. O tempo está escasseando. Então nós temos também que entregar essa mensagem às pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele deu uma mensagem dura a alguns discípulos que seguiam ele. Porque
a pretexto de ouvir a mensagem, tinham homens que seguiam a Jesus só para comer. Por quê? Porque Jesus não despedia as multidões sem alimentar a eles. Então, aquelas multidões sabiam que ao final do dia, pelo menos, o que comer eles teriam. Então, muitos estavam seguindo a Jesus por causa disso. E Jesus, certa vez, deu uma palavra dura. E a Bíblia fala que muitos foram embora. E ele perguntou aos apóstolos, e vocês? Vocês vão ficar comigo ainda? Aí Pedro disse, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então é assim, irmãos, eu acho interessante essa passagem de José, porque ele não tinha medo. Ele falava das bênçãos de Deus, mas falava também das penas que estão destinadas aos ímpios, né? Ele não se negava a transmitir aquilo que a gente chama de sã doutrina, a doutrina pura, a doutrina verdadeira. Você sabe que tem locais que os pregadores não pregam contra o homossexualismo, tem lugares que os pregadores não pregam contra a união estável, tem lugares que os pregadores não pregam contra... Perdão, tem locais que os pregadores não pregam contra as relações sexuais antes do casamento, porque tem medo. Servo de Deus não, irmãos. O servo de Deus tem que entregar a palavra, seja boa ou seja ruim. Ele tem que pregar o que está na palavra. E outra coisa que me chama a atenção também nessa passagem, aqui que nós lemos, é a intimidade que José tinha com Deus. Por quê? Porque nas duas interpretações, vejam, José lhe entrega imediatamente a interpretação. Imediatamente, eles terminaram de falar o sonho, José entregou a interpretação. Se nós lembrarmos da interpretação que Daniel fez certa vez do sonho de Nabucodonosor, a gente vai ver que Daniel pediu um tempo ainda para orar. Ele pediu um tempo ao rei para orar, para descobrir a interpretação do sonho. Mas José não, José, como se diz aí, era na bucha, ó. Eles falavam o sonho e José dava a interpretação. Então, de fato, José era um homem que Deus cuidava, né? Um homem que estava com Deus. Para finalizar, irmãos, nós vamos ler agora do 20 até o 23, né? Aconteceu que ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, no aniversário do Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este entregou o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. Copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu-se dele. Irmãos, aí fala que aquilo que José interpretou, de fato aconteceu, exatamente como José tinha dito. O copeiro foi restituído ao seu cargo, 3 dias depois, e o padeiro foi morto, né? Foi pendurado lá no madeiro. Mas o mais triste, irmãos, é saber que o copeiro não se lembrou do pedido que José tinha feito. Lá no verso 14 e 15, José pediu ao copeiro, olha, quando você sair daqui, fale com Faraó sobre mim, diga que eu estou preso aqui injustamente. Mas o verso 23 diz o quê? Que o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, mas esqueceu-se dele. E agora? Agora a gente vai ver depois, continuando o nosso estudo, que Deus estava com José. Mesmo o copeiro tendo se esquecido de fazer o que José pediu, os irmãos vão ver daí em diante que o Senhor continuava com José. Amém? Eu agradeço ao Senhor a minha oportunidade, agradeço também aos irmãos e queria convidar você que ainda não tomou uma decisão para tomar a sua decisão. É importante que você reconheça Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador.
Então este é o momento para você fazer isso. Há bênçãos para aqueles que estão andando com o Senhor. Por isso não perca essa oportunidade. Nós fazemos sempre esse apelo aqui para você que quer fazer isso. Eu digo, não é uma questão de querer, mas é uma questão de salvação. A Bíblia fala que somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é que herdarão as promessas de Deus. E qual é o primeiro passo para ter o nome escrito no livro da vida? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aí depois a pessoa vai se preparar, vai caminhar para o batismo nas águas, mas o primeiro passo da salvação, é esse. Então, pense direitinho se você ainda não tomou essa decisão para que você possa fazer isso. Amém? Vamos orar então para agradecer ao Senhor? Vamos inclinar nossas cabeças. Pai nosso nas alturas, santo, 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 maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por esse estudo que tivemos essa noite, no qual aprendemos o grande exemplo de teu servo José, Pai. Que possamos ter esse exemplo dele vivo nas nossas mentes, possamos compreender a comunhão que ele buscava ter contigo e também que possamos entender como ele se preocupava em andar corretamente diante de ti e diante dos homens. Que todos nós possamos fazer isso. E que possamos também, Pai, sempre estar pregando a sã doutrina, pregando as verdades da sua palavra, sejam elas boas, sejam elas duras, mas que possamos continuar pregando o teu evangelho na pureza dele, na grande verdade que ele contém, sem exageros, mas pregando unicamente a verdade. Por isso, Pai, te pedimos também por aqueles que agora estão tomando a decisão de andar nos seus caminhos, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoe eles para que eles possam fazer dessa decisão a decisão mais importante de sua vida. Derrama sobre eles do teu Espírito Santo, escreve o nome deles no livro da vida, e é em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, glória a Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua família, a sua casa, o seu trabalho e tudo aquilo que você colocar à sua mão, você seja abençoado. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Olá, bem-vindo! Confira nossa programação. Cultos online. Domingo, 18 horas. Terça-feira, às 19h30. Sexta-feira, às 19h30. Estudo Bíblico, domingo, 9 horas. Ceia do Senhor online. Conecte-se com Deus. Doe alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Reúna toda a família e compartilhe com amigos. Sintonize com a rádio IBM-HM. Toda terça-feira, das 17 horas às 18. Acesse o site radiocreativa10.com. Sempre com uma programação para abençoar sua vida. Em breve estaremos juntos. Enquanto isso, siga-nos em nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho para receber notificações. Até mais. Volte já.